Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Deu em dobro tudo o que tinha antes? Tem certeza? Realmente a riqueza de Jó dobrou. Lhe nasceram mais 10 filhos. Ele teve o dobro dos seus animais. Mas e a esposa? Ele teve uma nova esposa? Não foi dobrado o número de esposa? Cada pessoa tem um limite. Já pensaram nisso? Tem pessoas que aguentam tudo, menos você mesmo. Tem o seu limite e Deus conhece o teu limite e Deus não vai te dar nada que ultrapasse as tuas forças. Ele não vai permitir que nada aconteça além do que você suporta. Ele te criou e Ele sabe o teu limite. Para mim, o limite de Jó era sua esposa. Ele aguentaria passar por qualquer coisa, menos ficar sem essa esposa, que parecia ser uma mulher muito virtuosa, uma mulher muito sábia, uma mulher muito especial. Porque Jó se levantava todas as manhãs para fazer sacrifícios por seus filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Mas Jó nunca fez um sacrifício por sua esposa. Acredito que ele não tinha motivos para pedir perdão ao Senhor pela esposa. Ela não lhe dava nenhum desprazer. Já os seus filhos, ele temia que eles tivessem feito algo errado. Como toda esposa, a função daquela mulher era ser cuidadora, auxiliadora, aquela que é reparadora de brechas, aquela que cuida do seu lar com maestria. Certamente ela era uma mulher desse tipo. E diante do sofrimento de Jó, todo mundo esquece que existia uma mulher sofrendo também. Você consegue mensurar a dor de uma mãe de perder 10 filhos no mesmo dia? Você consegue imaginar que dor terrível que essa mulher estava sofrendo? Ela também tinha o seu limite. E ela aguentou passar pela morte dos 10 filhos. Mas agora o seu esposo adoeceu. Agora perdeu os filhos, eu já aguentei. Agora perdeu o meu marido também. Você consegue imaginar o que passou na cabeça dessa mulher? Você consegue imaginar a dor que essa mulher estava sentindo? E em perceber que o seu marido, que era o sacerdote da casa, continuava segurando a sua fé e dizendo que tudo era permissão de Deus. Aquela mulher tinha casado com um líder da comunidade, um homem religioso, um homem muito sábio, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, diante daquele sofrimento, aquele homem continuava sustentando que o seu Deus estava permitindo tudo isso. E aquela mulher, machucada como estava, com a perda de seus filhos e diante de perder o seu esposo, ela entra em desespero. E ela chega para ele e diz: você ainda vai continuar sendo íntegro? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela estava tentando, na sua cabeça, pensando assim: se é esse Deus que está te fazendo sofrer, então larga desse Deus e fica vivo comigo. Pode ser que a gente ainda tenha uma chance. Pode ser que a gente ainda seja curado. Queridos, essa mulher, na hora do desespero, ela disse essa frase maldita. E Deus é tão sábio
que Ele conhece a nossa dor. Ele sabe como estamos sofrendo. E que muitas vezes nós soltamos palavras ao ar que Ele não leva em consideração. Porque Ele não levou em consideração o que essa mulher disse. Porque lá no capítulo 42, no versículo 7, quando Deus resolve falar com Jó e com seus amigos, Ele repreende os amigos de Jó, mas não repreende a esposa de Jó. Porque Ele sabia que o seu grito, a sua murmuração, a sua reclamação foi de uma mulher sofrida. Foi de uma mulher que não aguentava mais tanta dor, que estava no seu limite. E Deus usou de misericórdia com ela. Deus nunca amaldiçoou essa mulher, porque ela nunca amaldiçoou Deus. Ela que deu o conselho a Jó na hora da crise para que Jó amaldiçoasse Deus, ela nunca teve coragem de amaldiçoar Deus. Ela poderia ter chegado para Jó e ter dito: eu já amaldiçoei esse Deus, faz o mesmo e vamos nos livrar dele. Ela mesmo não tem coragem de amaldiçoar o Senhor. Ela continua firme, ela continua como uma rocha. Cadê os amigos de Jó? Aqueles que ele aconselhava nas praças, aquele que ele ajudava quando estava com necessidade. Sumiram. Esses 3 amigos que aparecem na história de Jó não são amigos. São curiosos e pessoas que estavam ali só para tentar condenar Jó e justificar os problemas de Jó como se ele tivesse feito algo de errado contra Deus. Sabe, queridos, é interessante o comportamento dessa mulher. Quando todos abandonam Jó, ela é a única que permanece do seu lado. Ela é a sua rocha, ela sempre está ali. Ela precisava ficar por perto, cuidando do seu esposo, mesmo que não tendo o prazer de estar com ele na mesma cama, porque agora ele estava purulento, com feridas em todo o seu corpo, se coçando com um caco de barro. Ah, queridos, essa mulher permanece do lado desse esposo em todos os momentos. Ela não abandona ele em momento nenhum. Essa mulher é muito especial. Apesar de sua dor e da sua agonia, ela não saber como se comportar muitas vezes. Sabe, hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu poderia escolher outras mulheres para citar como exemplo e homenagear a cada uma das mulheres que seguem esse canal. Eu poderia ter escolhido Ana, uma mulher de oração, que recebeu um milagre extraordinário do Senhor. Eu poderia falar de Maria, a bendita entre todas as mulheres. Eu poderia falar de Abigail, uma mulher tão sábia. Eu poderia falar de Débora, uma mulher guerreira. No entanto, eu escolho uma mulher que nem nome tem, que é conhecida na Bíblia como a mulher de Jó. Porque, como vocês, essa mulher é uma mulher sofredora. É uma mulher que perdeu sua estabilidade financeira, sua estabilidade social. Perdeu 10 filhos. É uma mulher que sabe o que é chorar. É uma mulher que estava lutando com a doença na sua casa. Essa mulher é mais semelhante com vocês do que as outras. Talvez as outras você consiga pegar uma característica delas. Com a mulher de Jó, você consegue quase todas as características, porque as mulheres atualmente são sofredoras, são pessoas que estão lutando por seu lar, por manter a sua casa, que apesar da sua dor, elas continuam firmes como uma rocha. Tem horas que elas não entendem o agir de Deus, e muitas vezes elas murmuram, elas choram, elas questionam o Senhor.
E o Senhor não imputa esse pecado. Pelo contrário, o Senhor usa de misericórdia, como usou com esta mulher. Eu não quero romantizar esse dia, eu não quero trazer para você uma flor, uma rosa, uma poesia. Eu quero trazer para você a minha oração de pedir ao Senhor que te faça forte, que continue te ajudando a ser uma guerreira, que te sustente no meio das crises financeiras de um lar, que muitas vezes a mulher que administra melhor o dinheiro. Que o Senhor te dê a sabedoria para que você não sinta o peso das dores, dos sofrimentos e venha a blasfemar e a desistir do Senhor. Que como essa mulher você se mantenha firme apesar das crises. Que você não desista do seu casamento, não desista desse homem, porque agora ele está sofrendo, mas ele foi levantado para ser o sacerdote da tua casa. E você não deve desistir dele. Pelo contrário, você deve incentivá-lo apesar da tua dor. Nós estamos vivendo um tempo em que a mulher está vivendo um momento de sofrimento, apesar dessa sociedade louca dizer que ela foi empoderada. Empoderada para trabalhar mais, para viver longe dos filhos, para estar sendo assediada em trabalho, para estar passando risco numa parada de ônibus, para estar até tarde da noite arriscando a sua vida, para ter uma faculdade, para ter um trabalho, para ganhar mais e perdendo a sua família. É esse empoderamento que vocês querem? Que Deus te dê sabedoria, te dê força, que o Senhor continue te sustentando, porque o que nós estamos percebendo não são mulheres empoderadas, mas são mulheres muitas vezes que estão passando dias difíceis por suas escolhas tão pesadas. Apesar da murmuração, apesar do aconselhamento errado, Deus abençoou aquela mulher. Ela teve mais 10 filhos. Isso é extraordinário. E ele encheu o coração dela de esperança, restituindo tudo a ela, juntamente com seu esposo. Eles vieram a ter tudo em dobro. E a certeza de que um dia eles estarão no céu com seus 20 filhos. Ela estará com seus 20 filhos reunidos debaixo de suas asas no céu e com seu único esposo, um homem temente ao Senhor, que ensinou a ela que era mais importante estar do lado de Deus sofrendo do que estar longe de Deus com riquezas que o mundo vai levar, vai acabar um dia. Que bom que essa mulher teve esse homem sábio, esse sacerdote do lar, que segurou a fé, que segurou diante dos problemas e ajudou essa mulher a se manter firme e forte, apesar de sua dor. Que bom que Deus deixou esse homem vivo para ajudar essa mulher nesse momento de crise, onde ela perde os 10 filhos e perde toda a sua riqueza. Assim como ela precisava desse sacerdote, esse sacerdote também precisava dessa mulher guerreira, sustentando ele, que não o abandonou em momento nenhum. Parabéns para você, mulher, que apesar da sua dor continua seguindo a vida, continua cuidando do seu lar, que muitas vezes só chora no chuveiro ou escondido, virada para a parede, deitada na sua cama. Parabéns para você que continua acreditando em Deus, que continua acreditando em dias melhores, que continua com essa esperança viva de que um dia tudo vai ser restituído. E quem sabe Deus também vai te abençoar com o dobro. Que Deus te abençoe e que Deus continue te fazendo essa guerreira. E eu vou orar por isso agora. Vamos orar comigo? Deus poderoso, louvado seja o teu nome. Eu me junto com essas mulheres em oração,
E também peço a esses homens que venham comigo, porque nós também somos frutos de uma mulher guerreira. E nós abençoamos nesse momento, como sacerdotes do lar, a todas essas mulheres, pedindo ao Senhor que dê a elas não uma rosa nesse dia, não uma poesia, uma homenagem, mas que o Senhor dê a elas a força que elas precisam para aguentar as dificuldades, as pelejas desta vida. Renova sobre elas a tua misericórdia, Senhor. Renova nelas a tua força. Espírito Santo, toma conta dessas mulheres, dessas mães, dessas intercessoras que precisam se segurar no Senhor, porque os dias são maus. Nós estamos sendo sacudidos, mas o Senhor deu a essas mulheres uma porção dobrada de força, que muitas vezes faz com que elas consigam ser mais resistentes do que muitos homens, que muitas vezes faz com que elas se levantem como sacerdotisas do lar, uma vez que esses homens, de forma frouxa, não conseguiram assumir o papel que o Senhor colocou sobre eles. E muitas mulheres se tornam guerreiras e carregam o lar nos seus braços. Restitui, Senhor Deus, aquilo que elas perderam. Dá a elas, Senhor Deus, anos de vida, porque elas dedicaram muitos anos de sua juventude na criação de filhos, no cuidado do lar, no sendo auxiliadora para o seu esposo. Dá a elas a alegria, o prazer da salvação e a certeza que existe um Deus por trás que está estudando o seu caso, sabe de sua situação, sabe do que ela precisa, sabe dos seus limites e vai entrar com providência na sua vida de forma poderosa. Um dia, Senhor Deus, essas mulheres vão apresentar ao Senhor a família que o Senhor lhes concedeu aqui na terra. Obrigado, Senhor Deus, por essas mulheres guerreiras, que elas continuem firmes e fortes, que elas tenham uma vida feliz, não apenas um dia, mas uma vida feliz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.